Bom, Tá, já tá gravando. E um salve pra todo mundo que entrou. ok. Quando você quiser começar, o Cássio, fica à vontade. Beleza, só deixa eu fazer uma coisita aqui, então. Eu vou mutar meu microfone, tá? Beleza. Beleza. Tá, então vou iniciar. Boa noite, todo mundo aí. Meu nome é Cássio. Hoje é o nosso 29º encontro do, do Sastra. E hoje eu vou tratar, então, decidi tratar sobre esse fenômeno, esse fenômeno artístico, ritualístico, religioso, enfim, que é essa arte chamada Jaranan. Apesar de que, assim, o objetivo central mesmo é discutir, tentar tratar um pouco do sincretismo religioso da ilha de Java, e não tanto da arte, estritamente da arte em si. Eu falo isso porque, pesquisando sobre Jaranan, eu me dei conta que, assim como outros fenômenos culturais da Indonésia, é muito difícil você adentrar no fenômeno sem fazer generalizações, né? Porque os estudos que eu encontrei, inclusive, eles se detêm muito nas modalidades locais, nas performances locais, né? De cada localidade. Então, né, existem várias formas várias formas artísticas que têm esse nome de Aranan pela ilha de Java, algumas outras similares em Bali, no norte de Sumatra também. Então, é muito difícil adentrar nisso sem fazer generalizações. Esse estudo que eu indiquei, né, essa dissertação, é o mais geral, assim, que eu encontrei de todos, mais abrangente, que trata dessa arte de forma mais abrangente. Mas ainda assim, né, é difícil falar dela assim sem cair em generalizações que fogem, né, que vão fugir de algum modo ou outro quando você se detém a estudar uma forma local mesmo, né? Então, eu acredito que para falar sobre essa performance, sobre essa arte de forma mais aprofundada, né, sobre a sua estrutura, sobre as suas questões narrativas, míticas mesmo, acho que teria que pensar a partir da questão local mesmo, né? Eu estou propondo aqui, então, falar de forma mais geral, né, desse nome genérico, para tratar mais do sincretismo do que da arte em si. Eu acho que para tratar da arte teria que partir para a questão local. A gente já tratou desse tema do sincretismo anteriormente aqui no grupo, né?
mas era mais sobre uma questão, mais partindo da questão conceitual sobre religião e sobre o que é Islã, o que não é, sobre o que é sincretismo, e né, não se detendo a partir de um fenômeno mesmo. Né? Dessa vez, minha proposta é falar então sobre sincretismo, mas tentando visualizar isso através dessa arte, de forma geral. E eu escolhi essa arte justamente porque é um interesse meu de pesquisa e porque eu acho que representa muito bem, né, essa complexidade religiosa, mítico-religiosa que tem na Indonésia. E bom, dito isso, acho que a parte introdutória eu dei conta. Eu vou seguir para começar a falar sobre a arte de Aranan. Ela tem vários nomes, ela não se esse termo de Aranan é um termo geral, termo genérico, né? O termo de Aranan vem do termo javanês Jaran, que significa cavalo. Trata-se de uma arte tradicional, né? Então, da ilha de Java. Acredita-se que tenha surgido em Java Oriental. E, basicamente, combina... Não sei se vocês tiveram a oportunidade, né, de ver algum dos vídeos que eu enviei no grupo, enfim, ou pesquisar mais para assistir a performance. Mas combina dança, música, em alguma medida encenação e, de modo geral, né, elementos ritualísticos ancestrais. Tradicionalmente, então, são uma trupe, um grupo de dançarinos montados em cavalos bidimensionais, enfeitados, adornados, né, de forma bem colorida. Os performers, né, os dançarinos também, todos maquiados e adornados, enfim. E os cavalos, eles geralmente são feitos de bambu ou de algum couro animal ressecado, como búfalo ou couro de vaca. E eles basicamente encenam cenas de batalhas, né, a cavalo, ora representando uma batalha entre inimigos humanos, ora entre humanos e seres não humanos. Né? E digamos, o barato da performance, né, o que leva a maior parte das pessoas a querer assistir a performance é porque os dançarinos eles entram no estado de transe, possessão ou uma combinação dos dois estados. Né? Claro, né, também há performances, principalmente atualmente, que tem apenas um fim de entretenimento, sem envolver transe e possessão, mas a maior parte delas envolve isso. Né? Bom, sim, né? E essas performances, né, de Jaranan, os nomes, né, atende ao nome de Jaranan, Jarankepan, Jatilan, Reog, Kudalumpin, entre outros, né? Claro que existem algumas diferenças entre cada um deles, assim, a depender da região, tem algumas diferenciações, mas de modo geral elas correspondem ao mesmo tronco, né? Uma mesma linhagem artística. Bom, como por último, né? A performance geralmente acontece em eventos especiais, como aniversário de independência da Indonésia, festas de casamento, cerimônias de circuncisão, ou durante a cerimônia de limpeza da aldeia, que chamada de Bersih Desa, que é uma cerimônia que acontece geralmente anual, ela acontece geralmente de acordo com o calendário javanês. Agora eu não recordo exatamente a data, mas eu acho que deve corresponder atualmente deve corresponder também ao calendário islâmico, enfim. Mas é uma cerimônia que acontece anualmente e geralmente eles agradecem pela colheita,
também para pedir proteção, prosperidade, saúde para os aldeões. Enfim, são nessas circunstâncias, nessas ocasiões em que acontecem. Também existem escolas, centros culturais dedicados a preservar essa arte, então pode acontecer também fora dessas ocasiões, né? Como para fins de preservação da cultura, né? Para fins de preservação da própria performance, para a própria arte, né? Eles também mantêm com uma certa regularidade as performances nas suas localidades, né? Nesses centros culturais. Ok. Aqui trago uma ilustração da região de Surabaya, em Java Oriental, né? Nesse caso ali, como parte do ritual de limpeza, né? Do Bersih Desa. Uma foto de 2013, na verdade, a referência é 2018, né? Porque eu peguei da Wikipedia Commons, mas é uma imagem de 2013. Bem, e seguindo, aqui eu trouxe um esquema do próprio texto do Maurício, né, que eu indiquei, né, da linhagem da arte em Java Oriental, né. Eu não vou adentrar nisso aqui, enfim, mas só para ilustrar nisso, né, ao que eu me refiro quando eu falo de generalização, né, e de especificidades de cada forma local, né, que existem, além das questões históricas, né, e de desenvolvimento dessa arte ao longo do tempo, né. Desde uma protoforma, né, ancestral, até a uma forma contemporânea. Outra coisa também que eu preciso, precisa relembrar, né, que esse texto é de 2002, né, então não sei em que medida, né, mais de 20 anos depois, em que estado algumas dessas variedades estão hoje, né. No texto ele se refere já a algumas como quase extintas, né. Bom, indo à questão das origens, das possíveis origens, né. É anterior, né, para contextualizar, né, a Indonésia, ela hoje tem cerca de acho que mais de 80%, 90% da população que professa o Islã, né, apesar de não é um estado islâmico, né, mas a maior parte da população é muçulmana. E tem outras 4 religiões oficiais, que é o hinduísmo, o budismo, o cristianismo. Tem mais alguma que eu não lembro, que é religião chinesa, talvez. Né, Felipe? Não lembro agora o nome. E o Islã, né? Mas em termos pré-históricos, né, o que se tinha era o animismo, né? Pensando no animismo de forma grosso modo, assim, né, de forma bem grosseira, né? Tô pensando no animismo assim como uma forma, uma prática cultural que atribui cultural e religiosa, né, que atribui agência e pessoalidade, talvez a humanidade a seres não humanos, assim, né, que pensa, né, os seres não humanos, seres da floresta, animais, até mesmo rios, árvore, enfim, né, outras entidades vivas, né, mas que atribui consciência, capacidade de linguagem, né, uma forma de comunicação, né, e a possibilidade de comunicação com esses seres não humanos também, né, entre humanos e não humanos. Né. Mas estou pensando mais, de forma resumida, como uma atribuição entre aspas, humanidade, né, a esses seres não humanos. Então era isso que predominava na Indonésia, né, em termos pré-históricos, e o que vai e a arte de Iranã ela remonta, né, a essas práticas animistas pré-históricas,
anterior à chegada do hinduísmo, né, que vai chegar na Indonésia também através de um longo período de contato com a Índia Antiga, e posteriormente, né, a gente vai ter a difusão do Islã e do cristianismo também. Mas, enfim, a Jaranan, então, ela remonta ao período paleolítico, ao período de caça e coleta, né, enfim, o Pak Juwono, né, que é um entrevistado, um informante que é citado no texto. Ele é um especialista, né, um mestre da arte de Aranan, de Malan, de Java Oriental. Ele afirma, então, que o Jaranan remonta a práticas ritualísticas realizadas como cerimônias de oferenda durante os períodos de caça, e que incluía a imitação do comportamento animal, tanto dos animais caçados, quanto dos animais dos quais se almejava algum tipo de proteção. Então, o líder da comunidade, enfim, do grupo, né, ali, convidava espíritos, o líder do grupo humano, né, convidava espíritos de animais, que, por sua vez, né, então levavam os humanos ao estado de transe. E essas práticas seriam, enfim, né, anteriores à própria domesticação do cavalo, né. E também existem outras teorizações a respeito da sua origem, né. O antropólogo Sumandio Hadi, essa referência é de um documentário que eu enviei no grupo, inclusive, sobre a arte de Aranan, né? O documentário ele tem o nome de Jatilan, né? É outro nome, né? Mas enfim, essa referência desse vídeo, ele afirma então que a arte ela surge como um ritual de passagem para a vida adulta, né? Que consistia na imitação de movimentos do cavalo, né? Que é de onde vem, inclusive, o nome esse nome, né? Jatilan, né? Vem da palavra Jatil, que significa imitar o cavalo, né? Mas, assim, e contemporaneamente a arte ela é também concebida como uma forma, como eu já disse, de preservar a identidade cultural local. Tanto é que existem, como eu disse, centros e escolas de Aranan espalhadas em zonas rurais da ilha de Java, pequenas comunidades que têm esse trabalho de promover ainda, de manter as performances e passar para as gerações mais jovens, né? Seguindo, assim, para seguir a cronologia, né, da questão histórica da Indonésia e de Java, enfim, como eu disse, essa arte ela remonta a tempos pré-históricos, né, e ao animismo, mas a gente tem também a chegada do hinduísmo e do budismo em Java, por meio, né, de imigrantes do subcontinente indiano. E esse processo ele é chamado na literatura de sanskritização do Sudeste Asiático, né, que não se restringiu à Indonésia, mas todo o Sudeste Asiático. Dá para pensar ainda de forma muito mais ampla isso, né, o contato não só com a Índia, mas com a China, com outras regiões ali da Oceania, da Pérsia, enfim, né, os árabes, a própria África. Mas, enfim, e também é referido como indianização, né? E o termo sanskritização eu acho até preferível porque ele remete a isso, né? Esse fluxo migratório milenar da Índia Antiga para o Sudeste Asiático e o oposto também, né? Do Sudeste Asiático para a Índia Antiga.
Não foi um processo, digamos, passivo, né, por parte das populações do Sudeste Asiático, né? E, por conseguinte, na fundação, segundo... eu nunca sei pronunciar o nome desse cara. A gente já leu ele várias vezes, esse etnólogo francês. Na fundação de reinos indianos que praticavam as artes, costumes e religiões da Índia e usavam o sânscrito como língua sagrada. Né? Então, por isso, né, da questão do sânscrito ali como língua sagrada e como a língua que vai influenciar e originar, enfim, outros alfabetos e influenciar, promover, né, a difusão do hinduísmo no Sudeste Asiático. Não é possível precisar o início do contato, né, da Índia Antiga com o Sudeste Asiático, porque os resquícios arqueológicos mais antigos da presença indiana no Sudeste Asiático, que são datados do início da Era Comum, não são necessariamente evidências das primeiras ondas de migração, sendo mais provável que o contato tenha se iniciado em tempos neolíticos, né, e que o comércio tenha crescido. Em Java, ela influenciou significativamente no folclore local, no desenvolvimento da literatura, escrita e de outras manifestações artísticas, né? Quando se tratando da literatura escrita, a gente tem, a partir do século VIII da nossa era, surge uma forma arcaica do javanês denominada Kawi, né, que vai ser originado do alfabeto Palava. Esse alfabeto ele é uma variação do sânscrito, é considerado uma forma uma forma vulgar, né, em comparação ao sânscrito, né, que era considerado uma língua sagrada. E é por meio da qual se produziram as primeiras versões javanesas, né, de épicos indianos, como Ramayana, Mahabharata. O Ramayana ganha sua primeira versão em javanês antigo por volta de 925, sob o título Kakawin Ramayana, de autoria anônima, e tem como referência um poema do século VII, né? Um poema indiano do século VII, né? Que trata do Ramayana. Já a Mahabharata, ele ganha versões em javanês antigo entre 990 e 1016 da nossa era, né? Durante o reinado de Dharma Wangsa, do reino de Mataram. Isso. Não é uma versão completa, são 18 parvas, 18 episódios do Mahabharata, traduzidos para o javanês antigo. Né? E o Mahabharata ele teve bastante impacto assim, na cultura javanesa, porque isso a nível, digamos, da corte, da elite, porque os governantes eles consideravam os guerreiros do Mahabharata como seus antepassados. Né? Então, geralmente as traduções, né, dos poemas dessa literatura, elas eram ordenadas, requisitadas pelo próprio rei, como forma de honrar seus antepassados, de adquirir poder, né, porque também se considerava que o Mahabharata ele era dotado de poderes mágicos. Né? E a literatura indiana refletiu não só na evolução da literatura escrita, mas como das artes performáticas e da música javanesa, considerando que a educação da corte ela incluía, né, habilidades artísticas mais amplas, como cantar, dançar, tocar instrumentos, recitar poesia, né? E elas ganhavam força também fora da corte, né? Contribuindo também para o desenvolvimento de outras formas de arte popular, né? Isso considerando que nesse período não havia uma divisão exata entre corte e área rural, né? Porque, né, a corte ela ficava situada em meio aos vilarejos, né, às aldeias, né? Então havia uma troca constante, uma influência
muito grande das práticas, uma influência mútua, né, das práticas que ocorriam na corte, mas principalmente uma influência das práticas artísticas rurais sobre a corte, né, que buscava muito muitos dos seus seu repertório, né, muito do repertório artístico da corte tinha como ponto de partida aquilo que era realizado também pelo povo, né, pelo povo comum, nas áreas rurais, principalmente pelo apelo religioso, isso e principalmente depois da chegada do Islã, mas eu vou chegar nesse ponto ainda mais para frente na apresentação. Bom, dito isso, eu trouxe brevemente a parte da influência indo-budista. Ela vai se manifestar na arte de Aranan, principalmente no repertório do Ramayana, do Mahabharata, né, que vai influenciar, vão ter encenações que vão resgatar cenas do Mahabharata, por exemplo, nas performances de Aranan, entre outras variedades que vão também ter como inspiração os épicos indianos, né? Mas acredito que uma diferença que é preciso fazer é que, diferente, né, de outras formas de arte, como o gamelan ou o wayang, né, que é o teatro de sombras javanês, né, que tem um apelo muito maior à corte, à elite, né, a uma expressão de arte considerada mais, entre aspas, requintada, mais elaborada, mais elevada, talvez, né? As performances de Aranan sempre estiveram muito atreladas ao povo, né? Sempre considerado uma arte popular, de apelo popular, né? E aí, essa influência indo-budista, ela me parece que ela tem um apelo um pouco mais superficial quando comparada, por exemplo, a influência animista, né? Eu acho que a influência animista não, né? Mas a base animista, né? Eu acho que a arte de Iranã tem uma base, uma fundamentação animista, né? Pré-histórica muito maior do que quando comparada à influência indo-budista, que eu acho que fica mais no repertório de certas variedades, das encenações, das narrativas, que nem sempre são tão relevantes para a performance. A questão narrativa e literária não é a questão central da arte de Aranan, diferentemente do Wayang, né, do Teatro de Sombras, que vai se deter muito mais à narrativa e aos épicos indianos, porque existe uma questão moral, uma lição, né, que quer ser passada no Teatro de Sombras, né, que quer ser ensinado. O Dalan, né, que é o mestre do Teatro de Sombras, ele tem um outro papel de guru, de professor, de mestre ali, diferentemente do que a gente vai ver, eu vou explicar no próximo slide, do mestre do mestre de Jaranam, né? E também porque, que eu falei, né, esses épicos hindu-budistas, eles eram muito mais ligados à corte do que ao povo, né? O hinduísmo, de modo geral, ele era muito mais ligado à corte, à elite, do que ao povo. Bom, agora eu entro na parte um dos pontos que eu quis focar da arte de Aranan é o Dukun e também o Pawan. Dukun ele é o responsável por invocar os espíritos, por fazer oferendas, pela possessão também, né, desses espíritos nos dançarinos, por exorcizar, pelo controle da ordem espiritual, pela estabilidade do tempo, para que não chova durante a performance, né? Esse termo ele não se restringe à performance, à arte de Aranan, ele é um termo, de modo geral, ele é muito associado a uma espécie de xamã, de um curandeiro, na Indonésia, né?
Esse termo é usado em diferentes ilhas, diferentes localidades. Em Java, o termo é Dukun mesmo. Mas eu penso nele mais como talvez, eu escolhi colocar aqui como um especialista do mundo espiritual, porque parece que ele se aproxima muito mais a um nível local, né, na sua comunidade, de uma função que, sei lá, um médico exerceria, sei lá, porque ele tem é, as pessoas, de modo geral, elas recorrem ao Dukun quando elas têm, por exemplo, um problema de saúde, quando elas precisam de algum tratamento, né? Não se restringe a uma questão espiritual, apesar de estar ligada a questões espirituais e religiosas, né? É, mas, enfim, não é bem um xamã, né? É uma tradução possível, mas não é bem um xamã. Ele é mais alguém que é um entendedor, né? Um conhecedor do mundo espiritual e que tem acesso a esse mundo espiritual. E que conhece a fundo o misticismo, enfim. Ele geralmente em Java, né? São homens, é uma função passada de pai para filho ou de mentor para pupilo. E como eu disse, é concebido como alguém que tem esse conhecimento do mundo espiritual e que tem a capacidade de receber e de atribuir poder espiritual também, né? E isso tem a ver com a cosmologia indo-javanesa do Wadar. Né? O Wadar ele seria uma capacidade de poder atribuída a um indivíduo, né, a uma pessoa ao espírito quando ele entra no feto. Segundo a cosmologia indo-javanesa, o universo tem uma quantidade finita de poder. Logo, para obter poder de algum lugar ou de uma entidade implica necessariamente em diminuir o poder de outro lugar. O Adar, né, essa capacidade de poder, ela é predeterminada, associada ao lugar de nascimento do indivíduo, também ou a linhagem familiar, a fatores cosmológicos. E o sucesso e fracasso de um indivíduo, nesse sentido, está relacionado ao seu Adar, né? E a possibilidade de adquirir ou não mais poder espiritual. Né? Considerando que adquirir mais poder envolve também uma compatibilidade dessa quantidade de poder com a capacidade que o indivíduo possui. Né? Porque buscar adquirir mais poder do que você é capaz pode acarretar em prejuízos, né, para si mesmo, né? Inclusive prejuízo físico, de saúde, enfim, né? E o Dukun, enfim, né, para resumir, o Dukun ele é treinado para manipular esse poder espiritual, para determinar o Adar de cada pessoa, né? E ele é consultado também para quem quer compreender a respeito do seu próprio poder espiritual, né? Só que isso não é considerado necessariamente magia, porque é mais como um conhecimento sobre como aproveitar e focar na sua própria força espiritual, né, e usar essa força a seu favor, né? Tanto que o Dukun, ele é também considerado meio que um guia espiritual, buscado por governantes, por figuras públicas, enfim, né, para quem tem, para quem para quem busca, né, compreender de que forma pode usar esse poder para atividades mundanas, enfim, né, atividades exclusivamente terrestres, enfim, né, da sociedade, da sociedade, da sociedade, da sociedade humana, assim, para além de questões meramente espirituais, né? Uma coisa está ligada à outra. E, enfim, e os Dukuns, eles são muçulmanos, podem ser hindus, cristãos, né? E no Jaranan, eles podem tanto presidir performances seculares, né? Ou também
ligadas à religião, que podem ter ou não ligação com práticas animistas, né, e influenciadas também pela sua própria religião, né? Então, pode ter um protestante, ele vai ter essa influência animista, mas vai ter essa influência também da própria religião. Enfim, e grande parte do conhecimento espiritual do Kuhn, ele né, que possibilita ele ter esse contato com o mundo espiritual, tem a ver com a fundação mítica da sua comunidade. Né? Em suma, ele atuou como um mestre espiritual, mas ele é o dono, o agente, o produtor do grupo de Jaranã. Né? Ele tem essa função também de promover o grupo, de realizar, né, as performances. Geralmente é o filho que assume essa posição, ou quando não há filhos na família, né, que estejam disponíveis para isso, se recorre a um pupilo, um membro adotado pela família. E ele não é o único tipo de especialista que pode ocupar essa função de mestre, né, da arte. Ele também existe o Pawan, mas o Pawan ele tem algumas diferenças. Ele é considerado... O Pawan ele é um conhecedor do Islã, conhece a religião islâmica e as artes tradicionais javanesas. Ele geralmente goza de ele goza de um status mais elevado dentro da sua comunidade, mas não é necessariamente um status elevado a nível religioso, né? Ele pode ser alguém muito bem sucedido em qualquer ramo, né? Pode ser um homem de negócios, um fazendeiro, alguém que é muito bom em alguma atividade, qualquer tipo de atividade agrícola, na pesca, e ele... isso porque entre os javaneses, qualquer habilidade bem-sucedida, né, qualquer habilidade que te leve a ser alguém bem-sucedido naquilo que você faz, tem a ver com uma atividade espiritual, um poder espiritual também. E o Pawan, né, enquanto muçulmano, ele atribui então seus poderes, né, a, a Deus, né, a Allah, né, e nega qualquer contato com espíritos ou animismo, né, de modo contrário do Dukun, né, essa é uma diferença, que vai atribuir os poderes, né, a seu poder de invocação ali dos espíritos na hora da performance, a essas entidades sobrenaturais da floresta, por exemplo. Né. O Pawan não faz isso, não vai afirmar nada disso. Né. Como eu disse, o Dukun ele também pode ser muçulmano, né? Ele pode professar várias religiões diferentes. Mas no caso do Dukun muçulmano, a justificativa dele provavelmente vai ter uma outra justificativa, como é que aparece no texto, né? De algumas que o autor traz de relatos, né, de que tudo, no fim das contas, é Allah, né? Então, esse contato com os espíritos, né, com o mundo espiritual, com espíritos ancestrais, né, tem ligação com Allah, né? Tudo é Allah. E outra diferença é que o Dukun, ele, como eu disse, ele tem ele é consultado para quem busca cura, né? Então, uma questão de doença, de saúde. Ele tem essa capacidade, essa habilidade de cura espiritual. O Pawan, de modo contrário, ele não, mesmo o ramo dele seja espiritual, que ele seja reconhecido por ser um líder espiritual, ele não vai fazer afirmações do tipo, não vai afirmar que ele cura, ou que ele tem contato com o mundo espiritual, que ele se comunica com espíritos. Né? Enfim, né? Então, esse para resumir, né, são dois nomes que se atribuem para esse mestre espiritual, para esse mestre de Jaranana tanto organiza as performances quanto coordena, né? Enfim, lidera
e manipula, enfim, né, a performance e, e, e os performers, né, os dançarinos. Tem uma imagem aqui. Essa imagem é dos preparativos de uma performance de Aranã, na cidade de Palangkaraya, em 14 de agosto de 22, como parte dos festejos da aniversário de independência da Indonésia. No entanto, essa imagem ali não dá para determinar, no caso, se se trata de um Dukun, um Pauan, né? Até porque eu acho que nem todos os indivíduos vão fazer afirmações do tipo, eu sou Dukun, eu sou Pauan, enfim. Existem outras denominações também, para além dessas, que eu já encontrei. Eu acho que é meio difícil afirmar e determinar com precisão quando é um ou quando é outro, assim. Eu acho que existem variações nesse sentido também, né? Dentro da arte de Aranã. É, bom, como eu estava dizendo, o Dukun ele é o responsável por fazer essa invocação dos espíritos, por responsável para que a possessão desses espíritos aconteça também, né, nos corpos dos dançarinos e também pelo exorcismo depois, né, para garantir que esses espíritos voltem para o seu plano. E, enfim, aí nesse caso, quando acontece, né, nem todas as performances envolvem possessão, mas enfim, quando acontece, de modo geral, o que se acredita é que, sim, é a invocação de espíritos ancestrais, né, chamados de arwah. Arwah é basicamente um espírito ancestral, quase sempre com qualidades humanas. Ele não precisa ser necessariamente um ancestral da aldeia, alguém, um antepassado. Um exemplo disso é o Barão, essa figura que aparece em algumas performances, não só no Jaranan, mas tem uma em Bali também, essa figura é muito comum. Existe o Reo, que é outro tipo de performance também em Java Oriental, que tem essa figura. Ele é considerado um espírito protetor da floresta, que permite, né, a coexistência do ser humano com seres da floresta, com os outros animais, por meio de um acordo feito no tempo da fundação da aldeia, né? E em razão, então, dessa sua natureza benevolente, ele é considerado, ele considera-se que ele tem capacidade de racionalização, né? E é considerado um espírito como um espírito ancestral da aldeia, né? Enfim, né? Por conta desse acordo, né? Ele está intrincado, né? No mito de fundação da aldeia, digamos assim, né? Então por isso ele é considerado um ancestral. É, e um outro exemplo também é o Jarankepan, uma das variedades, né? Da arte de Jaranã, que envolve a comunicação com esse mundo espiritual. Nesse caso, nesse tipo de variedade, não há uma preocupação narrativa ou mítica, não se tem o objetivo de contar uma história. O objetivo aqui que a possessão aconteça, o estado de transe aconteça, né, nos corpos dos dançarinos, para que o Dukun possa se comunicar com esses espíritos antepassados. Né? Esse é o objetivo principal. Né? E também para permitir que os espíritos invocados experimentem um mundo espiritual e demonstrem seus poderes de proteção e de cura. Né? Basicamente ele serve muito para fins de entretenimento também. Né? Geralmente acontece nesses centros culturais, em parques, enfim,
no centro das aldeias. Nesse tipo de performance, né, nessa variedade também acontece a simulação do transe e da possessão, eles são mais comuns, né? Mas, segundo a crença de que aqueles que simulam isso também são induzidos, de alguma forma, pelo poder espiritual do Dukun para performar movimentos incomuns, né? Porque os performers, né, os dançarinos, eles se automutilam, enfim, a depender da variedade, eles mastigam vidro, se perfuram, andam sobre o fogo, se queimam, né, a própria pele, enfim, adquirem diversas capacidades, né, sobre-humanas, né, enfim, que num estado fora do transe ou fora da possessão eles não conseguiriam, né? Então, enfim, ainda nessa, ainda que considerando a simulação do transe da possessão, acredita-se que esses homens eles só e mulheres também, né? Tem performances com mulheres também só adquirem essas capacidades porque o Dukun tem algum poder para isso, né? Para induzir essa capacidade. Seguindo, para adentrar um pouco sobre a questão da influência islâmica, enfim, a difusão do Islã e a relação, né, com a difusão do Islã em Java. Também para seguir a linha cronológica. A primeira coisa que eu trago aqui é a arte de Aranandor, a variedade de Aranandor, que no texto do Maurício, de 2002, ele já cita que é uma arte, uma variedade já em extinção, que estava em vias de extinção. E segundo alguns relatos, né, de mestres de Jaranan, essa forma de arte ela evoluiu do Jarankepan e do Jarananjur, que é outra variedade, durante a conquista islâmica na ilha de Java no século XV. Então, posterior, né, à chegada do hinduísmo e do budismo, enfim, né, no século XV, os muçulmanos já estavam, né, em constante contato com os javaneses, né, há muito tempo, mas é no século XV que a gente que vai se iniciar um processo de difusão mais acentuada do islamismo em Java, né, por meio de um processo de localização e assimilação das culturas locais. No caso da variedade de Jaranandor, acredita-se então que tem essa lenda, né, de que um mago muçulmano teria lançado um feitiço contra cavaleiros hindus, fazendo-os acreditar que eram eles próprios cavalos, né, de modo que eles passaram a agir como cavalos e a cometer atos autodestrutivos, né? De fato, né, essa lenda, né, esse mito dessa variedade, né, ela encontra uma ela encontra fontes históricas, queria usar a palavra real, mas enfim, encontra fontes históricas documentadas, né? Porque houve conflitos de fato entre muçulmanos e a realeza indo-javanesa, né? Ainda que o processo de difusão do Islã tenha acontecido gradualmente, né? E muito por conta da expansão dos mercadores muçulmanos, né? Que não impunham o Islã à sociedade javanesa, nunca houve essa imposição. O processo foi gradual, foi por meio de casamento, por exemplo, né? De mercadores muçulmanos com javanesas. E também por essa assimilação da cultura local, né? Então eles se aproveitavam, né? Tinham essa consciência, né? De fazer uso da cultura local
das práticas culturais locais como forma de promover o Islã, né? De criar, inclusive, variações islâmicas de artes, de formas artísticas locais. Mas ainda assim houve, obviamente, conflitos entre a realeza indo-javanesa. Um exemplo disso é uma menção ao massacre de Amankurat I do reino de Mataram, no século XV, contra mercadores muçulmanos, né, contra uma líderes muçulmanos, líderes muçulmanos e mercadores, né, também cadê aqui? Ah, tá. Enfim. E o Pak Juwono, que é esse mestre de Aranan, que é citado pelo Maurício, entrevistado pelo Maurício, ele afirma que após o colapso de Majapahit, esse grande reino de Majapahit, e com a chegada do protestantismo, né, por meio dos holandeses, né, também, que vão chegar aí no século XV, XVI, houve uma tentativa... Não, desculpa. Século XVI... Século XVI são, acho que, os portugueses. 17, mais ou menos, vão chegar os holandeses. Não estou certo agora dos... Da arte de Aranã para difundir o Islã, né? De forma semelhante ao que já vinha acontecendo com o próprio Wayang, né? O Teatro de Sombras. Né? E a ideia era utilizar a orquestra de gamelan e a música utilizada, né, para o processo de transe, né, de possessão, para atrair os javaneses para as mesquitas, né? Ele cita, inclusive, que as pessoas ouviam, né, a música e pensavam que se tratava de uma performance de Aranã, né, prestes a iniciar, mas na verdade quando chegavam na mesquita não se tratava disso, né? E com o tempo eles tiveram, né, para que isso tivesse um efeito de fato, né, para atrair as pessoas, tiveram que criar uma forma islamicizada de Aranã, né, que seria de Aranandor, né, essa variedade. Que, por sua vez, na verdade, é uma variedade que não vai atribuir poder nenhum a aos espíritos ancestrais, mas vai demonstrar o poder de Allah. Então, as práticas que acontecem durante a performance, né, o transe, esse estado ali que os performers adquirem ali, as capacidades sobre-humanas deles, então seriam atribuídas ao poder de Allah. Mas, para além disso, o Islã, que adentrou Java por meio de um processo de, como eu disse, de assimilação da cultura local, né? Ele tinha uma base sufista, né? Essa corrente mística do Islã, né? Que chegou a Java por meio da Índia, da costa de Gurajat, onde já se professava um Islã meio misturado, meio influenciado com o hinduísmo, né? Um Islã místico, também muito influenciado vindo da Pérsia. E o sufismo, ele por ser essa corrente mística, ele crê na música como uma forma de união, de congregação entre o ser humano e Deus. Inclusive, o sufismo ele colaborou, inclusive, para o desenvolvimento do gamelan, segundo alguns autores. E os muçulmanos, né, os mercadores muçulmanos, já há muito tempo em contato com a realeza indo-javanesa, enfim, familiarizados com a cultura local, com o povo, com as comunidades das zonas rurais, né? Enfim, conheciam essas práticas religiosas e artísticas, né? Interagiam com essas culturas e se deixavam influenciar e influenciavam também, né? Porque, até como eu disse, o, enquanto a corte, né, hindu-javanesa, né,
se detinha muito mais nessas formas artísticas como o Ayan e como o Ayan, né, o teatro de sombras, né, nas comunidades rurais o que predominava eram essas formas de artes populares, né, desde formas mais populares de gamelan até e de outras formas de teatro de sombras também que existiram, não só porque o Ayan, na verdade, também é um termo genérico, né? Existiam o Ayan Kulit, predominante nas cortes, mas existiram outras formas também populares. E também, obviamente, a arte de Aranã, né? E o Islã, ele foi talvez fundamental para manter essas formas artísticas populares, né? Nas, nas, nas comunidades rurais, né, entre o povo, ao mesmo tempo que ele se apropriou dessas formas para difundir o Islã, né, tanto que talvez seja por isso, somente por isso, que o Islã se difundiu de fato, né? Então, né, porque na corte, depois que os holandeses chegam e, e adquirem o domínio político, né, de Java, né, e depois e das outras ilhas, na corte o Islã ele passa a figurar como uma de certa forma como uma religião de corte, assim. Mas entre o povo mesmo é que vai persistir uma práticas religiosas e culturais, artísticas, enfim, né, populares e que perduram até hoje, né, como é o caso de Aranan, né, que apesar de algumas formas, algumas variedades não existirem mais, ainda outras ainda perduram até hoje, né, com muita força, não só em Java, mas em Sumatra, em Bali, né, com suas respectivas diferenças, né, e, e linhagens diferentes também. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Enfim, acho que eu falei 1 hora. Falei 1 hora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Acho que era isso. É isso. Muito obrigado, Cássio. Eu vou tirar meu fone aqui porque tá dando um delay esquisito. Mas eu vou abrir então para quem quiser fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Eu... Sobre a Você participação pode das ler mulheres. o chat, Cássio? Oi? Você consegue acessar o chat para ler Aham, e... consigo. Uhum. Beleza. O João Paulo Barbosa perguntou sobre a participação das mulheres, qual a diferença? Olha, primordial, assim, de modo geral, depende muito da variedade, do tipo de variedade de Aranã. Existem variedades onde porque também são as performances são divididas em algumas que eu vi, né, em babad, né, que são atos, né, em atos, ato 1, 2, 3, 4, né? Então existem algumas que iniciam, por exemplo, com mulheres e depois na segunda parte onde se passa para de fato a possessão, ao estado de transe, são homens, né? Existem performances onde são crianças, né, ou adolescentes, assim, ou pré-adolescentes, na primeira que iniciam e depois, conforme avança, também são homens mais velhos que assumem e entram no estado de transe e possessão, né? Acho que depende muito da variedade. Eu não sei te dizer exatamente quais são os critérios exatos assim de participação de mulheres ou não. O que eu sei é que tradicionalmente são homens, né, que assumem as performances, mas
acho que contemporaneamente, inclusive, acho que para fins de preservação da cultura tem se aceito mulheres também, né? Mulheres também podem participar. Meninas, né? Jovens, inclusive, são aceitas, porque contemporaneamente o intuito maior seria preservar a cultura, né? Para fim de entretenimento da cultura, né? Passar a cultura adiante, né? E não tanto uma questão ritualística. Talvez, esse estou deduzindo, né? Algo que eu não tenho como afirmar de certeza, né? Mas eu acho que a questão de ser homem ou mulher tem mais a ver com uma questão religiosa do que, né, do que de entretenimento, sabe? E aí eu acho que tem a ver com isso, assim, né? Por isso que hoje, como a preocupação maior é entretenimento e passar a cultura, as mulheres são aceitas. Tem uma Obrigado. questão de gênero envolvida com isso. Se você me permitir, eu queria emendar na pergunta que foi feita. Porque surgiu o conceito de Pegon aqui, que seria tipo a criatura ou, sei lá, a entidade que o participante nessa dança assume pra si, né? E ele, assim, logo de cara a gente vê que são homens que estão maquiados de uma forma muito específica, né? E na descrição que o autor faz, diz que esse tal do Pegon não são hermafroditas, não é para gerar tipo uma ambiguidade de gênero, mas a ideia é que são criaturas não sexuadas, né? Então que já transcenderam de certa forma a carnalidade, a divisão, a sexuação, vamos dizer, do mundo dos seres vivos, né? E já está quase no mundo dos espíritos, vamos dizer. E isso, assim, por si só é algo extremamente interessante, né? Porque essa questão do não binarismo, ela é muito antiga em culturas austronésias. Quer dizer, a gente já chegou a falar que, né, quem está acostumado a aparecer no grupo, a gente falou do povo buguês, no sul de Kalimantan, que também existe um não binarismo, só que fora do campo do ritual e das artes, como é o caso aqui, e no campo da religião institucionalizada. Que pessoas que são não binárias, né, elas assumem um estatuto diferente até de autoridade espiritual, num contexto muçulmano, curiosamente. Então é uma coisa super única no mundo islâmico. Então, assim, que tipo de comentário que você já leu a respeito disso? De onde que vem essa prática de homens se maquiarem de forma muito feminina, com cores, né, que a gente atribui a cores de maquiagem feminina, vamos dizer, que não condiz, inclusive, com maquiagem de outras modalidades de teatro indonésio, né, pensando da Índia até a Indonésia. É uma impressão errada minha, mas eu queria ouvir. Não, não sei, olha, não, acho que não. É, isso, o que eu sei sobre essa questão de como a gente pode chamar, a questão do gênero, né? Enfim, que você está trazendo aí, é que eu conheço, deixa eu até pegar aqui, tem umas anotações, por acaso tem umas anotações sobre isso aqui, de um outro texto. Que há muito tempo na Indonésia, né, eles têm registros de, de, por exemplo, meninos jovens que vestem roupas femininas, que aqui nessa anotação que eu tenho é chamado de sadati. Isso, eu não sei agora, não tô vendo, não sei de quando seria isso, mas sei lá, acho que isso talvez com certeza é pré-islâmico, assim, né? E tudo que a gente encontra em Bali, né, tem essas performances de Gandrum também, né, que é outro rolê, né, enfim, né, outra modalidade mesmo, como você disse, né, porque daí é meio que uma espécie de, eu não sei, não posso afirmar isso, eu não sei se daí no Gandrum de Bali, que existe em Java também, mas parece que está cada vez, está em processo de desaparecer, não sei,
se ali nesse caso são homens, esse menino, né, ele assume realmente uma personagem feminina ou se é uma coisa também entre lugar, assim, né? Mas enfim, a questão é que o que parece é que existe uma prática mesmo desses meninos que, a- que participam de certas práticas, assumindo um papel, se não feminino, mas um papel nem masculino nem feminino, e que existe também um, um homem, um mais velho, né, um cara mais velho que tem um certo poder, um certo controle sobre esses meninos, né? Eu não sei, a única coisa que eu saberia dizer sobre isso, assim, né? Porque daí me remeteu a isso, né? Porque no caso ali da arte de Aranan, a gente tem, né, a figura do Dukun. Você vê em algumas performances, né? Eles têm uma espécie de chicote, né? Muito por causa do cavalo, obviamente, né? Mas tem essa ideia, né, de que o, o cavalo, ele, isso é um texto, né? O cavalo, para ele ser montado, ele precisa ceder, né, a sua própria essa vontade de ser montado ao ser humano, né, ao cavaleiro. E da mesma forma para os dançarinos, para que eles sejam possuídos pelos espíritos, eles também têm que meio que adentrar nesse lugar do cavalo, assim, né, esse lugar de ceder a sua vontade, né, de criar um espaço em si para que o espírito entre, né, da mesma forma eles serem montados, digamos assim, pelo cavalo, né, no processo contínuo. Montados pelos espíritos, né? É, então tem uma relação assim meio de subordinação e o Dukun é aquele que detém o controle, assim, né? E daí que domina, enfim, né? Enfim, é uma associação que eu fiz agora. Se está correta, se é abobrinha, eu não sei. Mas é que me remeteu mesmo a essa, esse a esse passado pré-islâmico e inclusive islâmico, porque nesse texto que é do Sumarsan, né, que é sobre Gamelan, ele fala, né, que que existiu entre os próprios muçulmanos, entre os próprios muçulmanos sufistas na Indonésia, a prática de cross-dressing, né, Uhum. de relação com de relação de fluidez de gênero e tal. Não, acho que não respondi a tua pergunta, né, mas enfim. Então, responder assim, eu acho interessante porque o animismo, né, eu não estou pensando no animismo como uma coisa antiga que veio cronologicamente antes da... Animismo é um sistema de crenças muito presente em muitas sociedades, né, inclusive sociedades indígenas brasileiras. Ele está nas superstições, né, de vários países, assim, inclusive do nosso. Mas no animismo tem sempre essa coisa, esse aspecto dentro do ritual, né, de você criar ambiguidade, ou assim, essa coisa de não sentir dor. E mostra no vídeo que muito interessante que você mandou, o cara colocando uma rampa e o outro passando de motoca em cima do Sim, menino. Ele não sentindo a dor, ou fingindo que não sentiu, que seja. O outro comendo vidro e por aí vai, né? E também, o que é ser humano? Ser humano é estar sujeito à dor, à fome, à sede, né? Todas essas condições estão sendo apagadas dentro dessa dinâmica desse desenho do ritual, inclusive a sexuação, a divisão de sexos, né? E, enfim, assume que é natural, né, do nascimento, vamos dizer, mas tudo isso, assim, são aspectos que são detalhadamente mostrados dentro do ritual e sempre de forma cronológica, porque a primeira é não sentir dor, depois é entrar maciado, depois é fazer tal coisa, depois entra o cavalo é um dos aspectos dentro de uma narrativa, né, de uma fatura desse ritual, que eu acho muito interessante, cara. E pensando assim, você ressaltou em mais uma ocasião de que isso é tanto pré-islâmico, ou seja, século XIII, pré-hindu, isso foi esse pacto que o ONU fala, né, que, ou seja, antes do século I, e talvez neolítico. Talvez seja parte de uma cultura neolítica, né, e interessantemente existem marcas desse ritual em outros cantos, por exemplo, nas Filipinas. Isso hum, foi, tem um ritual lá que talvez você conheça, deixa eu dar o nome aqui, cara.
Ele foi assumido por pessoas católicas, então na Páscoa ele é encenado. E o pessoal também fica se flagelando, como se fossem flagelantes medievais, né? Só que fazem coisas muito parecidas entre eles, como livros, colocar a espada dentro da pele, da bochecha, assim, né? E dar mostras de que você não está sentindo nada, que você está sendo ungido pelo Espírito Santo, nessa versão catolicizada do ritual, né? Só porque eu falei isso, fugiu totalmente o nome desse ritual, cara. Mas assim, também, né, dá para a gente fazer uma ligação aqui a um passado compartilhado pelos povos austronésios, ou é bobagem que eu estou falando? Uhum. É que Muito é bom. uma coisa Esse das mais, Filipinas, estou recordado o nome depois. eu anotei aqui, foi só porque eu preciso dessa palavra agora, que fugiu totalmente, cara. Mas eu já te falo. Então, isso foi uma coisa que surgiu em mente, assim. Deixa eu ver, tem alguma coisa no chat também. Dá uma olhadinha no chat. Quanto à figura do cavalo em si, do cavalo na nomenclatura e na performance, terminei ficando curioso em relação a questões como quando a presença significativa de cavalos apareceu em Java, quando foram domesticados e qual era o significado e a simbologia do cavalo na cultura javanesa. Isso tem uma parte do texto, inclusive, que ele fala, eu acho que... É... Ah, bom, o autor ele trata, né, disso na parte do texto. Ele fala que na medida em que, né, mostrando, né, que o Jaranan ele remonta, né, a uma práticas pré-históricas, né, enfim, anteriores, né, à própria domesticação do cavalo, né, mas na medida em que a sociedade javanesa adquire passa a ser uma sociedade mais agrária, enfim, né, e subsiste da agricultura, e tem uma separação entre a selva, a floresta, né, enfim, e a criação de aldeias, né, de comunidades, vilarejos, enfim, né. Mas parece que o cavalo, ele já é como um espírito animal, ele particular já de Java e de outras ilhas da Indonésia, já há muito, muito tempo, assim, né. Isso eu acho que no texto, uma parte ali, ele fala exatamente isso. É, aqui na página 56, 57, vai tratar disso. Que é que é posterior a... Cadê? Já perdi de novo. Sim, ele fala que é talvez ainda anterior a, a era glacial, a última era glacial, 18 mil anos antes da era comum, né? Então, tipo, é muito tempo mesmo, assim, né? E tem essa relação aí, e, inclusive essa relação de contato de domesticação, né? E não sei se domesticação, na verdade, né? Mas de compreender o cavalo como o espírito do cavalo, enfim, né? Como possibilidade de para realizar as práticas de transe, né, de possessão, né? Acho que o cavalo era fonte de alimento também, né, para as populações do Sudeste Asiático.
Eu achei aqui o nome, tá? Uhum. Matarama. Como? Matarama. Matarama? É Magdarame no final. Matarame. Ah, Matarama é a versão católica desse ritual. caramba. Cada vez a gente encontra mais coisas. O... Tem um Mataram. É Magda, com G mesmo. Ah, tá. É, eu não tô encontrando, mas depois se envia lá no grupo, alguma coisa Mano, assim. pode deixar. É, mas é interessante, né? Porque tem uns vídeos também que eu achei de Bali, né? Bali também é outro lugar, né? Que tem muita coisa, né? Muita coisa que, correlacionada a Java, assim, né? Com as suas respectivas diferenças, né? Variações. Mas que também tem um. Eu não esqueci o nome também do tipo de performance que se dá para. Tipo de nome que se dá para essa performance. Mas é basicamente um cara, tem uma fogueira que se faz, uma fogueira no meio do. Faz um círculo assim de pessoas, né? Tem uma fogueira gigante que se faz no meio, no centro, e aí, na medida em que ela se desfaz, né? Que se vai virando só brasa, né? Esse cara montado num cavalo, né? Tem um cara montado no cavalo que começa a dançar e correr por cima das brasas e a espalhar a brasa, assim, sabe, por todos os lados. Assim. Ele fica muito tempo, assim, fazendo isso, sabe? Andando por cima e as pessoas... Daí eu tenho uns caras todos de branco, assim, né? Provavelmente do templo. Essas cerimônias acontecem no templo, que ficam varrendo as brasas, né, tentando juntar de volta as brasas, e ele, enquanto ele fica correndo e espalhando tudo de volta, eles vão lá, varrem, ele vai, passa por cima de novo, espalha tudo. Uhum, Muito, muito hilário, assim, mas muito interessante. Só que daí eu não uhum, cheguei a ler nada sobre isso, né, só achei vídeo no YouTube, assim, né, correlacionado a essas outras pesquisas que eu fiz sobre Dhyanam mesmo. uhum. Cara, tem uma questão, é um pouquinho extensa, mas eu queria, assim, eu sei que você tem intenção de estudar academicamente esse tema, né? Uhum, Então, eu queria pontuar uns aspectos da dissertação desse David e Maurício, e também fazer uma proposta, assim, baseada em uma coisa que eu estou lendo e que tem me interessado muito, tem tudo a ver tanto com releituras da mitologia e o papel dela para a formação das formas de interpretar o mundo que cada civilização tem, sabe? E também com a arqueologia do Neolítico. É um assunto extremamente difícil de falar, né? Mas existe um esforço recente de uma arqueologia do Neolítico tentar pensar como era a cultura pré-histórica. Aí, através de metodologias muito bem, bem delimitadas. Assim. Então, eu estou lendo um livro do Northrop Frye, um livro muito famoso para toda a literária, Anatomia da Crítica, né, de 1957. E ele construiu uma teoria da literatura que pensava em arquétipos que vão e voltam na história da cultura humana, que são do Ocidente. E quando ele sugeriu isso, ele meio que virou do avesso a área da historiografia literária, que até então vingava, né, e definia a forma que literatura é ensinada. E até hoje é ensinada, porque a gente pensa, assim, é um estudo que nós tivemos na escola de literatura. Isso é de cronologia, né, o que trota a tônica do nosso, a nossa visão sobre o que é a história da literatura é cronologia. Uma pessoa influenciando a outra, que influencia a outra, influencia a outra, e o desenvolvimento do que a gente chama de inteligência brasileira podem ser lidos não a partir de uma lógica, porque você pegar uma totalidade, né, de ter o vários caminhos até o que lançaram semana passada, não constitui uma lógica de forma alguma, mas constitui uma cronologia que pode ser investigada, né, e a gente pode ou não retirar alguma coisa disso, e o nosso Fry está fazendo isso como um canadense. A literatura deles, como a nossa, é uma literatura feminina mínima, nos países, né? E todos os autores canadenses a gente conhece. E ele está falando como uma pessoa interessada em teoria literária que vê a falência desse modo, não só do ponto de vista pedagógico, né, que esse modelo de ensinar literatura não contagia
pessoas que, diferente de eu e você, que se interessam, né, academicamente e transformam isso em profissão. Qualquer outra pessoa não vai ter interesse nessa literatura. E aí ele fala, porra, mas ao mesmo tempo a proposta da historiografia literária é de que a inteligência das nações está na sua literatura, né? Ali você tem, né, o que há de mais condensado, vamos dizer, dessa sabedoria. Então, que contradição absurda é essa, né? É que a gente não tem mais uma cultura nacional e tal. Então ele está lidando com essa falência e ele então ele reinterpreta isso e ele vai, ele era um homem à frente e ele se tocou que narrativas ficcionais que fazem o dia a dia das pessoas, não necessariamente elas se baseiam em grandes livros. Elas se baseiam em narrativas, né, de forma mais ampla, que não necessariamente são institucionalizadas como livro. E a mitologia, as superstições, elas se fazem o senso comum de forma muito importante. Ele começou a voltar. O que esses se fazem, o que a gente chama do Ocidente? Eu falo os clássicos, greco-romanos, de certa forma, eles são reinterpretados, recebem roupagens diferentes de Shakespeare, por exemplo, e a todo momento eles estão sendo renovados pela cultura, né? E a Bíblia Sagrada, no caso do Ocidente, né? É um livro que é um referencial tanto de narrativas também, tanto para a Europa e para as suas colônias, ele funciona como um referencial literário, mas também, assim, para o linguajar do dia a dia, questões coloquiais correntes, a moral do dia a dia, o comportamento das pessoas acabam sendo influenciados por esse texto, né? E ele fala, a gente não precisa pensar só que a Divina Comédia de Dante é profundamente influenciada pela Bíblia ou Paraíso Perdido. Às vezes uma pessoa que nunca encostou num livro, ela ouve da vozinha dela, né, coisas sobre a Bíblia e se influencia. E se a gente for para pensar num repositório ficcional que constitui certas civilizações, a gente tem que pensar nesses textos básicos também, além da grande cultura, da alta cultura, que nós, pessoas de nível universitário, lemos. Mas a gente tem que entender o mano que enche laje não necessariamente lê Shakespeare. Né? E a gente não pode ter essa pretensão de falar que Shakespeare representa o que há de mais profundo no ser humano. Mas foda-se Shakespeare para a maioria das pessoas. Né? Ele parte desse ponto, ele parte disso, também considerando a história da educação. Eu juro que eu já escrevi né, essa história lenta. Mas ele fala, até, sei lá, de 1790, quando você tem sistemas educacionais, até gerações de nossos avós, boa parte das pessoas era alfabetizadas para ler a Bíblia. Às vezes para assinar um nome e se trabalhasse no escritório, né, para escrever alguma coisa, fazer algum serviço. Sim. Então, ele, mesmo sendo um padre anglicano, e ele era, ele faz isso de uma perspectiva muito científica, eu acho. Ele está pensando no repertório mínimo de metáforas comuns, tema de moral e arquétipos recorrentes que afetam os rituais do dia a dia. Né? E é aqui que eu faço o salto para a gente pensar na Indonésia. Primeiro, a dinâmica cultural da Indonésia, do Sudeste Asiático, não é uma dinâmica de países alfabetizados. Né? Não é uma dinâmica do quê? Países alfabetizados, como a Ah, nossa se tornou. A nossa se tornou, a literatura virou um repositório de educação de crianças a partir de certo momento, né? E ela meio que ficou relegada ao livro. Em parte por isso, quando surgem as mídias, depois do cinema, eu acho, né, e as mídias audiovisuais perdem seu interesse e a literatura vive uma crise, a gente sabe disso. Né? Boa parte das pessoas se contagiam por coisas que a gente considera literárias do cinema. Os diretores tiram seu repertório de temas e de tecnologias de expressão da literatura, mas a gente sabe, a literatura em si está em crise. Quando a gente pensa, então, tipo, a Indonésia e outras civilizações, ele pensa, o nosso pai pensa civilizações como blocos, né? Ele pode ser classificado por isso. Mas eu acho que a gente tem que considerar que o maninho que está vendo o ensaio do Jaranam, e ele se deixa contagiar por isso, vai fazer parte daquilo, como várias pessoas no documentário que você mostrou falam, eu não sabia nada do Jaranam, mas eu vi um ensaio aqui e eu quis fazer parte disso. Né? Essa é a forma de participação nessa grande narrativa que é esse repositório mitológico. Né? Que é interessante, é difícil a gente retratar e falar, ó, existe uma narrativa específica que veio do Ramayana, veio do Mahabharata, não necessariamente, às vezes veio de antes, né? E a gente tem essa sede para colocar título e autoria em tudo, né? Mas às vezes não é a dinâmica da cultura dele.
E ao mesmo tempo, na página 61 da dissertação desse David Maurício, ele fala assim: o Jaranã não tem uma storyline, né, um roteiro, e pouco ou nada de temas místicos incluídos dentro da sua tradição. Eu acho esses livros tão orientalistas, de certa forma, que eles consideram as dinâmicas dessa cultura, né? Porque todo ritual ele tem um mito por trás, um mito muito bem estabelecido com sua própria narrativa, só que o ritual ele pega um recorte desse mito, ele reencena. Só que ele não teria coerência nenhuma se esse mito já não tivesse desprendido profundamente em dada cultura. Né? A gente pensa o cristianismo, tal, os rituais, beleza, o padre ensina na missa. Mas a gente pensa nos rituais mais antigos, né? Rituais de fármacos na Grécia Antiga tal. Para ter coerência, para esses rituais aparecerem tanto na Java Oriental e lá nas Filipinas, e com pequenas variações, mas para estar tão expandido aqui, é preciso que exista essa narrativa anagógica, assim, bem difundida, sabe? Uma narrativa interna a dada cultura, senão não haveria comunicação possível. Uhum. Então, dizer que, por exemplo, na página 61, que não necessariamente ele tem um roteiro, é uma forma errada de ler isso. Lógico que ele tem um roteiro, né? Tipo, e o fato de o cara poder começar um ritual no momento que ele está andando com o cavalinho dele, recebe o espírito e o Dukum vai lá, né? Tipo, isso, né? Uhum. Né? Então, não sei, é uma sugestão, eu acho que nosso outro país vai se interessar muito. Assim, ele fala só sobre o Ocidente, ele é puramente eurocêntrico, mas assim, a forma de ele pensar, como a mitologia afeta a cultura e os senso comum, as práticas do dia a dia, acho que tem muita ver com isso, assim, sabe? E eu queria ouvir de você, assim, tipo, o que se diz a respeito dos roteiros, pensar o Jaranã como literatura? Existe um trabalho em cima disso? É possível falar que existe um roteiro? Olha, eu teria que me deter mais a pensar a performance enquanto narrativa também, né? Uma coisa que eu não parei para ver ainda. Mas isso enquanto eu estava lendo essa dissertação, enfim, eu estava lendo outras coisas, inclusive em relação ao animismo, eu me lembrei de outra coisa, que é o seguinte, o Viveiros de Castro, né? Antropólogo brasileiro, que ele trabalha com perspectivismo ameríndio, né? E inclusive essa ideia eu acho que tem uma ideia de, como é o nome? Gentidade, eu até quero achar aqui o termo correto. Acho que é gentidade, né? Atribuir a ideia de gentidade a seres não humanos, enfim, né? Essa ideia que existe entre populações, entre povos indígenas, amazônicos, enfim, brasileiros, né? Eu acho muito interessante porque desconstrói essa ideia, por exemplo, de mitologia. Duas coisas, eu acho, né? A questão de mitologia quanto algo ahistórico, sabe? Uhum. Isso porque está falando de literatura, né? Mas isso o que me veio foi também a questão da história, né? Que porque os mitos, né? Segundo essa perspectiva, pelo menos do Verde Castro, né? E de outros autores, né? Não é algo que é congelado ou fossilizado, né? Mas é algo que você vai justamente transmitindo de geração em geração e que vai tendo uma atualização na medida, né? O texto, né, que se passa, né? O texto, ele vai sendo atualizado e vai fazendo relação com quem transmite, com quem produz esse texto, né? Pela literatura, Oi? da mesma forma que a literatura funciona. Exatamente, exatamente. Tanto que isso é um. Eu vi justamente isso numa aula, numa disciplina que eu fiz na UFSC sobre literatura indígena, para tratar justamente dessa ideia de que literatura indígena não se reduz, ela não se reduz a algo fossilizado, né? Ela continua viva
e tão viva que, inclusive, hoje a gente também tem o texto de literatura indígena escrita, né? Literatura indígena escrita, tem a literatura oralizada, também tem a literatura escrita, né? Ela não deixa de ser menos ou mais indígena por isso, né? Porque é uma coisa que está em constante atualização. A ideia de mitologia, de mito, né? De transmissão dos mitos, é justamente isso, né? Fossilizado é algo que você continua aí, né? Vivo, né? Assim como as pessoas. E daí acho que eu tô falando disso? Ah, tá. Da gente, não é identidade, né? Gentitude. É gentitude, eu acho que que se fala a partir do Verde Castro. E aí tem essa coisa também de que entre alguns povos indígenas amazônicos, de que essa literatura que se produz, né, não tem autoria, né? É algo que, nesse caso aí, né, um xamã, né, ele consegue acessar, né, se comunicar, né, com esses espíritos da floresta, que no caso até do Zé Yanomami, eu acho, ele tem os chaperi, que são espíritos da floresta, enfim, né, que cantam, e aí o xamã em contato, ele ouve esses cantos, e daí o que ele canta, na verdade, são esses cantos que ele ouve nessa outra dimensão, nesse outro mundo. E que não se tem como você disse, não tem autoria, não tem alguém que vai lá e assina essa ideia de identidade autoral, né, e que precisa disso para ser considerado literatura e para ser mais refinado, mais ou menos refinado, né, para se constituir enquanto arte, enfim, né. Aí, enfim, né, para fazer o link, né, naquilo que você trouxe, acho que faz bastante sentido, né, pensar, então, essas performances, essas artes populares, né, também a partir de uma linha narrativa, de uma linha literária, enfim, né, da literatura oral, né, não necessariamente dentro dos parâmetros que a gente pensa a literatura no Ocidente, né, ou seja, quer dizer, não dentro dessa ideia de autor, de eu, né, de que assina a história. Mas é um fenômeno novo até, né, na história da escritura, assim, essa coisa da autoria, né, foi necessidade de copyright, né, se tivesse Sim, funcional sim, teria em sim, trabalho, assim, né, mas sim, é um fenômeno super recente, e assim, sim. não é uma forma de desconstruir isso, né, dizer isso, na verdade, possível pensar, assim, por exemplo, teorias da conspiração, que vem o apocalipse próximo do mundo, por exemplo, elas têm uma teoria, Hum, mas elas são compartilhadas. Tem um sim. monte de gente que quer que o Anon fique o dia inteiro fritando no computador, compartilhando uma ideia e ajudando, né, tipo, alimentando esse conjunto de conhecimentos que a gente chama de QAnon, teoria da conspiração em torno da ideia, da narrativa central deles. Não tem autoria. Ela motiva as pessoas, faz as pessoas invadir o Capitólio, por exemplo, né? Como mitologias que são boas em fazer, ela gera seus próprios rituais, sua própria subcultura, e ela tem uma visão apocalíptica que bebe diretamente da Bíblia Sagrada. Uhum, Ela pensa o apocalipse e ela pensa a salvação. Eu vou abrir os seus olhos, ó meu parente, vou te contar que existem planos de dominação do mundo, que os judeus, os reptilianos e o caralho a quatro se juntaram para destruir nós americanos, né? A versão original do que é a versões brasileiras, né? Mas é muito interessante, porque a dinâmica do mito, assim, escancarada, não é primitiva, ela é pós-internet. Mas é um uhum, mito funcionando e voltando, bebendo, assim, não existiria esse mito sem essa base cristã. É o cristianismo mal digerido, né? Mas, assim, é um referencial com que boa parte dessas pessoas, unicamente eles tinham esse referencial que eles ouviram na catequese, eles transformaram em algo político. uhum, Eu acho uhum. isso extremamente interessante. Eu posso dar só um último exemplo, porque a gente está avançando em hora. Claro.
eu cresci, eu como você, né, nós crescemos ouvindo o rock gótico e heavy metal podre dos anos 80, cuja atitude de subversão envolvia dizer que, em algumas bandas, assim, tipo, louvar Satanás, que não tem a entidade mais cristã de Satanás, né? E eu acho muito interessante da cultura do heavy metal, porque são pessoas que não dão a mínima para a religião, mas estão corando justamente na mitologia que eles odeiam. Uhum. Pra fins, assim, que a gente conhece, para provocar a vovozinha que é Carola, né, e escandalizá-la, tal. Mas isso é muito interessante nas dinâmicas culturais, né? O referencial, você querendo ou não, está lá já. Você não conseguiria comunicar sua revolta se você inventasse uma nova mitologia e inventasse um ser. Não, você tem que se basear em alguma coisa que já está feita, porque você nasceu no mundo que as coisas já estão feitas. Uhum. Formas de narrar a vida, de interpretar a vida, são formas narrativas excepcionais também. Elas já estão prontas, a gente simplesmente encora. Se formos homens e mulheres extremamente criativos, a gente cria alguma coisa diferente. Vai ser o Kafka, vai ser, sei lá quem, sabe? Mas no fundo, a história humana é muito repetitiva. É Ele bem. tem Sim. essa visão do Fry por isso, porque ele não tem uma visão progressista de que a história da cultura está sempre se reinventando. A história da cultura é cíclica. Assim, é uma perspectiva que está na minha cabeça, assim, e pensar em Indonésia, eu falei, puta que pariu, isso faz tão sentido em várias coisas na Indonésia, no mundo austronésio, sabe? Uhum. Deve É ser muito muito interessante. interessante. Quando você falava do exemplo dos metaleiros, daí eu lembrei, conversei com alguém, um colega, não sei, agora não lembro quem, tempos atrás, e falou assim, falava sobre sincretismo, inclusive, e falou assim, como o os neopentecostais, eles, no fim das contas, eles bebem muito na fonte das religiões de matriz africana também, para fundar a sua, os seus antagonismos, assim, a sua religiosidade, né? Você tem essa figura do demônio, do diabo, mas também eles se apropriam de várias figuras de religiões de matriz africana, é, e muito dessa mitologia que se cria ali, enfim, né, nessas religiões, tem muito a ver com isso, sabe? Muito engraçado, nunca tinha pensado nisso. É, Vou foi uma falar. coisa que ele comentou comigo, assim, né? Obviamente, a gente sabe, né, que o catolicismo no Brasil, né, o cristianismo no modo geral, né, tem o sincretismo, enfim. Daí ele trouxe isso, né, de, olha, né, nessas religiões, né, entre os evangélicos, né, você tem, né, essa influência, enfim, né, esse apelo, né, às religiões de matriz africana também. E os donos Indonésia também, né? Não existe os bons ortodoxos, é a mesma coisa, né? É. Sim, sim, não, é, a Indonésia é Sudeste Asiático, né? Enfim. Essas barreiras entre o teatro, a performance, o ritual, a religião, acho que elas são muito apagadas, assim, por lá, sabe? Uma coisa que eu lamentei, assim, quando eu estive lá, é muito difícil achar livro é caro, porque é aquele Ah, literatura sim, de... sim. Só que isso não significa que literatura, né? Uma forma mais ampla de entender literatura não é transmitida, mas sim a todo momento é transmitida. É um povo muito ritualista e muito de se unir para fazer coisas Sim, performáticas. Assim. Muito sim. importante para eles, né? Cantorias em geral, e são formas artísticas, mais Eu agora até pensei num outro exemplo, assim, mais bobo, mais superficial, assim, né? Mas, enfim, é, é um povo muito da congregação, da reunião, né? De que as pessoas estão sempre muito juntas, né? Você tem várias inúmeras formas, né? De que eles se reúnem para estar junto. Tem desde cerimônias religiosas até outros tipos de reunião que eles fazem, né? Enfim, de faccionais, assim, né?
entre vizinhos, por exemplo, essa coisa de, você vai construir uma casa, né? Você vai construir uma casa, você chama todos os vizinhos para erguer o telhado, daí as mulheres fazem o almoço, fazem, né, a Isso é refeição, verdade. e daí você Então, depois tem um outro vizinho, daí você fica meio que em dívida, né? Quando você ajudou o teu vizinho te ajudou, daí quando ele vai precisar de ajuda, né, você vai lá e vai, né, quando faz uma festa de casamento, né, um ritual de circuncisão, né, nasceu uma criança, todo mundo se junta para, né, para fazer isso junto, para se ajudar, enfim, né, essa troca mútua, né? E daí tem isso também, né, dessa troca mútua, né, e dessa coisa do compartilhar, de estar junto, né? E também de uma coisa que eu ouço muitas pessoas de lá, né, do bird gossip, né, da fofoca, né, de estar junto, de conversar, enfim, né? Acho que é nisso aí que se transmite as coisas também, né? também. Dessa coisa da figura do fantasma, das lendas urbanas também que se transmitem, e que o cinema também tem um papel nisso, né? Porque o cinema também continua, né, enquanto uma modalidade moderna, enfim, né, que se consome muito lá, né, o cinema de horror, né? Você vê muito isso. Uhum. Vai se reproduzindo, né? O modo mitológico é muito forte, né? De fato. Para no Ocidente, no fundo, essa parte do século XVIII que realmente a literatura foi ficando baixo mimética, para usar o conceito, né? Ela foi imitando a vida cada vez mais, sei lá, idealizando menos as personagens os universos, etc. Mas assim, isso não, a Indonésia é um país que não tem realismo, por exemplo. Para muita literatura é um realista, mas ele é uma exceção na literatura de lá. A literatura lá sempre tem um realismo mágico, né? Para usar o que a coisinha lá diz. Vocês estão comparando minha literatura com realismo mágico, a literatura do meu país sempre foi realismo mágico. Então, essa presença do mitológico e do anagógico é uma coisa interessante de considerar, para pensar De fato. por lá. Mas gostei, depois vou pedir para você me passar essas referências aí. Claro, né? Claro. Bom, minha gente, né? Brava gente que aguentou até as 10h15. Sim, a UFSC aqui já fechou, eu tô quietinho aqui dentro. Ah, ué, você tá na luz, cara? Ah, Na UFSC. caramba. Podemos finalizar então para vocês não se trancarem aí dentro da universidade? Não, acho que eu perguntei, ficam até às 11 ali o porteiro. Pode Então, crer. Mas tá gravadinho aqui, tá? Eu faço o link depois. beleza, muito obrigado. Muito obrigado aí todo mundo que Cara, muito obrigado. apareceu, o João, o Wilson, a- ao FV Silva, ao Cássio, os nomes duplicados aqui. Tem 6, né, mas... Eu acho fantasma, você quer. Mas valeu aí. Boa noite. E aí, Valeu, logo tá? a gente divulga o próximo encontro. Aí, então. É, a gente conversa muito bem. Boa noite. Valeu, pessoal.